Os cavaleiros da Távola Redonda festejavam com juntas e torneio. Rei Arthur, após ser coroado imperador pelas mãos do Papa, voltou para a Inglaterra, onde foi recebido em triunfo. Em pouco tempo, porém, os cavaleiros já estavam aborrecidos e ansiavam por novas aventuras e desafios. Entre todos os nobres e valentes que havia na corte do rei, um se destacava de todos por sua fama, sua bravura e por seu porte altivo e elegante. Sir Lancelot do Lago, aquele que jamais fora vencido, a não ser por traição ou encantamento. Sir Lancelot era o preferido da rainha Guinevere, conforme previra Merlin a Arthur tempos atrás, e ele certamente amava a rainha muito mais do que qualquer outra dama ou donzela, e por ela praticara grandes feitos de armas e grandes proezas de cavalaria. Sir Lancelot saiu da corte em busca de mais proezas. Depois de alguns dias, o cavaleiro andante atravessou uma floresta e chegou em uma campina. Sir Lancelot deitou-se à sombra de uma árvore. Enquanto Sir Lancelot estava dormindo, apareceu 4 rainhas. Uma delas era a rainha Morgana, que logo reconheceu por ser o mais belo e desejado entre todos os homens da corte do rei Arthur. E como as 4 pretendiam seu amor, Morgana decidiu: não vale a pena brigarmos. Com o encantamento farei com que Lancelot durma profundamente por mais 6 horas. Enquanto isso, levaremos para o meu castelo. E quando eu quebrar o encanto, ele escolherá uma de nós. Ao despertar à noite, Lancelot foi servido por uma bela e gentil donzela. Na manhã seguinte, as 4 rainhas apareceram no quarto e Morgana lhe fez uma proposta. Sabemos que até hoje nenhuma dama tem vosso amor, a não ser a rainha Guinevere. Mas agora sim, Lancelot, és nosso prisioneiro, e se não quiseres morrer, terá que escolher um de nós. Sou Morgana, fada, rainha da terra de Gor. Porém, Lancelot negou. O sentimento que eu dedico pela mais alta dama deste mundo não poderia dedicá-lo a uma feiticeira hipócrita ou a qualquer um de suas cúmplices. As 4 rainhas ficaram com raiva e juraram a sua morte. Ao meio-dia, a mesma donzela amável veio trazer-lhe o almoço. Lancelot queixou-se da sua sina e desta vez a moça deu-lhe atenção. Eu posso ajudá-lo, mas em troca, você tem que me prometer que vai ajudar meu pai, que irá combater o rei Riense, do Gales do Norte. Eu sou filha do rei Bagdemagus. Conheço e sei que é bom e valoroso. Será uma honra para mim ajudá-lo. No dia seguinte, bem cedo, eles fugiram. Atravessaram a floresta até chegar à igreja, onde encontraria o rei Bagdemagus. Ao se encontrar com o pai da donzela, Lancelot acertou o seu plano. O combate aconteceria dentro de poucos dias. Lancelot estaria disfarçado para que ninguém o reconhecesse. O torneio aconteceu e o rei Bagdemagus foi proclamado vencedor do torneio. Muitos anos antes dessas últimas aventuras, entrara uma moça no castelo trazendo uma taça de ouro. Todos se ajoelharam rezando. Depois que a donzela se retirou com o cálice... Por Jesus, o que significa isso? Isso, meu cavaleiro, é a coisa mais preciosa que um homem pode ter em vida. Logo depois, quando sua fama se espalhar, será o fim da Távola Redonda, pois sabeis que o Santo Graal foi avisando que estivestes aqui. O Santo Graal é o Santo Cálice, que serviu Jesus na última ceia, e no qual José de Arimateia, meu ancestral, recolheu o sangue de Cristo na cruz, trazido por ele até a Bretanha. Neste momento, o rei Pérez compreendeu o significado da vinda de Sir Lancelot para o seu reino. Era a profecia da pedra que Sir Lancelot retirou. Um leopardo de sangue nobre aqui virá e matará a serpente. Esse leopardo gerará um leão na terra estrangeira, que ultrapassará todos os outros cavaleiros. Rei Pérez sabia que seria seu neto, e ele deveria ser gerado do encontro de Lancelot com sua filha Elaine. No entanto, o rei sabia que Lancelot amava a rainha Guinevere, e seria impossível fazê-lo se apaixonar por outra mulher. Uma fada sábia, Brysen, o aconselhou. Majestade, bem sei que Sir Lancelot não ama ninguém neste mundo além da rainha Guinevere. Só conseguiremos que se deite com sua filha se ele acreditar que faz com a rainha. Brysen mandou a Sir Lancelot um mensageiro com o anel da rainha Guinevere, dizendo que a encontrasse em um castelo próximo dali. Enviou para lá a bela Elaine, que esperou por Sir Lancelot em sua cama, e fez com que o cavaleiro, antes de encontrá-la, bebesse uma taça de vinho encantado. Ao encontrar Elaine, Lancelot atirou-se nos seus braços, vendo nela a rainha Guinevere. Só no dia seguinte descobriu o terrível engano. Sir Lancelot foi até a rainha Guinevere e contou tudo. Enciumada, ela o repreendeu e desprezou. Só depois recuperou a sanidade e, arrependida, o perdoou.
Uma donzela que veio da parte do rei Peles pediu para Sir Lancelot acompanhá-la até uma igreja próxima a uma floresta perto dali. Ao chegar, ela apresentou Galahad para que Sir Lancelot o tornasse um cavaleiro, e assim o fez. Ao voltar para a corte do rei Arthur, todos se reuniram ao redor da tábua redonda e viram que na cadeira perigosa estava escrito: aos 454 invernos depois da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, esta cadeira deverá ser ocupada. Meu Deus! Hoje é a festa de Pentecostes do ano 454. É melhor que essas letras fiquem cobertas até aquele que chegará ou usar sentar nessa cadeira apareça. Pegaram um pano de seda e colocaram sobre o encosto da cadeira. Surgiu um ancião em trajes brancos, acompanhado de um jovem vestido de vermelho sem espada. A paz esteja convosco. Trago-vos os descendentes de José de Arimateia, que também é cavaleiro do sangue real. Com ele e suas maravilhas que será realizada aqui e no estrangeiro. A glória dessa corte estará completa. Se isso é verdade, seja bem-vindo. O velho levou o rapaz até junto à cadeira perigosa, ao lado do lugar onde Sir Lancelot se sentava. Ergueu o pano de seda e estava escrito: esta é a cadeira de Galahad, o príncipe real. O jovem se sentou e o velho partiu. Todos se maravilharam pela coragem do rapaz. Então lembraram da profecia que dizia que só quem se sentasse na cadeira perigosa teria êxito na busca do Santo Graal. A rainha Guinevere reconheceu a semelhança de Galahad com Sir Lancelot e compreendeu que ele era filho de Lancelot com Elaine, filha do rei Peles. No mesmo instante, a rainha fez com que todos soubessem que Sir Galahad era filho de Sir Lancelot. Ao cair a noite, terminando o torneio, entraram todos no salão para cear, sentando-se cada cavaleiro em seu lugar. De repente ouviu-se um estrondo semelhante a um trovão, e surgiu um raio de sol muitas vezes mais claro do que qualquer luz. Aquela luminosidade fazia com que cada cavaleiro visse os outros mais belos do que nunca, embora ninguém conseguisse dizer uma só palavra. Pairando sobre a tábua, resplandecia um cálice, o Santo Graal. Subitamente o ar ficou perfumado e cada um viu diante de si a mesa repleta dos alimentos e bebidas de que mais gostavam. O Santo Graal percorreu ainda todo o salão, desaparecendo em seguida. Só então recuperaram a fala e Arthur deu graças a Deus. Os cavaleiros se levantaram e fizeram a promessa que partiria em busca do Santo Graal. O rei Arthur sabia que aquilo seria o fim da tábua redonda. Muitos cavaleiros iriam morrer na busca ou não conseguiriam voltar. Chorou ao se despedir dos seus valorosos homens. Doía-lhe separar-se dos melhores cavaleiros que já havia se reunido e em tão boa camaradagem. Consolai-vos, Senhor. Uma vez que todos temos medo de morrer, é melhor que seja nessa busca. Nada seria mais valoroso. Um velho vestindo trajes religiosos trouxe uma mensagem do eremita que acompanhara Galahad. Senhores, vós deveis saber que a procura do Santo Graal é uma tarefa muito difícil e cheia de perigos. Além disso, quem não estiver limpo de pecado não verá seus mistérios. Empreitada tão arriscada e incerta deve conter somente com a participação dos homens. No dia seguinte, desfilaram pelas ruas e partiram em meio às lágrimas de tristeza de todo o povo, especialmente da rainha Guinevere, muito aflita pelo seu cavaleiro. No meio da floresta, Sir Percival decidiu procurar a ermitã para que ela lhe desse notícias sobre Galahad. Enquanto isso, Sir Lancelot sozinho vagava pela floresta, quando ao fim de algum tempo chegou junto a uma cruz, ao lado da qual havia uma capela, e perto da cruz cochilou. Durante esse estado de sonolência, teve uma visão onde estava deitado um cavaleiro doente que se lamentava. Ó Senhor, quando essa tristeza me deixará? E quando o vaso sagrado irá me abençoar? Estou sofrendo há tanto tempo por uma simples ofensa. Enquanto o cavaleiro se lamentava, Sir Lancelot viu que a vela saíra da capela até a cruz, do lado de fora, sem que ninguém a carregasse. Acompanhava o Santo Graal. Quando esses objetos se aproximaram, o cavaleiro doente se sentou, juntou as mãos e rezou. Em seguida ajoelhou-se e beijou o cálice e imediatamente ficou curado. Depois de permanecer imóvel durante algum tempo, o Santo Graal voltou para a capela com a vela. Seu escudeiro, ainda surpreso, perguntou-lhe como se sentia e ele respondeu: Estou muito bem. Preocupe-me com aquele cavaleiro que está adormecido. E nem mesmo quando o vaso sagrado apareceu, ele acordou. Coitado, parece ser mais um daqueles da tábua redonda.
que vive procurando o Santo Graal. Deve estar cheio de pecado. Acho também que podeis tomar as armas dele, já que não trouxe as nossas. Ele nem consegue se levantar. O cavaleiro concordou e partiu com a espada de Lancelote. Logo que eles saíram, Sir Lancelote acordou. Muito confuso, não sabia se havia sonhado ou se de fato presenciara toda aquela cena. Então ouviu uma voz que dizia: Sir Lancelote, retira-te deste lugar sagrado. Perturbado, começou a chorar, sentindo-se desonrado. Procurou a espada e, ao constatar que havia desaparecido, sua vergonha aumentou. Meu Deus, meu pecado e minha maldade me trouxeram a esta desonra. Todavia, procurei aventuras por motivos mundanos materiais. Mas agora, meu pecado me cobre de tal maneira que não consigo nem me mover quando o vaso sagrado passa por perto de mim. Sir Lancelot saiu caminhando pela floresta até encontrar um velho ermitão a quem se confessou. Contou que há anos amava uma rainha mais do que devia, pois ela era casada e que tinha sido sempre por amor a ela que enfrentara perigos e praticara grandes feitos. Em todas as suas batalhas buscava sempre a vitória para que ela se orgulhasse dele e o amasse. O pobre Sir Lancelot confessava seu amor por Guinevere e chorava arrependido de sua vergonha e desventura. Se você estiver disposto a evitar a rainha, serás um cavaleiro honrado, mas toma cuidado. É preciso que teu coração e tua boca estejam dispostos a cumprir fielmente essa promessa. Em todo mundo não existe cavaleiro a quem o nosso Senhor tenha concedido tantas graças. Ele te deu a beleza, a coragem, a inteligência, a capacidade de distinguir o bem e o mal. E sempre te deu trabalho, Senhor Lancelot. Então trabalhe que todos os dias de sua vida tivesses muito o que fazer. Isso tudo é uma bênção, mas agora precisamos reconhecer a bondade de Deus. Quanto ao Santo Graal foi levado à tua presença, não achou em ti nem bons frutos, nem bons pensamentos e nem bons desejos. Só achou em ti manchas e pecados. Suas palavras são verdadeiras. E agora estou arrependido e prometo seguir as leis da cavalaria. Depois de rezar o resto do dia, partiu na manhã seguinte com sua espada devolvida pelo ermitão. Sir Bors e Sir Galahad se encontraram e juntos foram à corte do rei Péles, que se alegrou ao ver seu neto. Quando se preparavam para cear com toda a corte, ouviu-se uma voz que dizia: Levantai aqueles que não devem se sentar à mesa de Jesus Cristo. Agora os verdadeiros cavaleiros vão ser alimentados. Ficaram então apenas o rei Péles e os 3 cavaleiros recém-chegados. Nesse momento entraram no salão 2 cavaleiros que se dirigiram a Sir Galahad, dizendo que vinham para compartilhar do alimento sagrado. Disseram que vinham da Gália e da Irlanda. Ainda está aqui um que não está incumbido da procura do Santo Graal. Deixai-o sair. Saiu o rei Péles e no mesmo instante apareceu na sala um homem vestido como um bispo, trazendo uma cruz nas mãos. 4 anjos o transportaram até uma mesa de prata, sobre a qual se encontrava o Santo Graal. Este é José, o primeiro bispo da cristandade, o mesmo que foi socorrido por Nosso Senhor na cidade sagrada de Sarras. Os cavaleiros ficaram estupefatos porque esse homem havia morrido há mais de 300 anos. Ele lhes disse, entretanto, que não se espantassem. Entraram então mais anjos trazendo iguarias para a mesa. O bispo elevou um pedaço de pão e os cavaleiros viram ali o rosto de um menino, brilhante como o fogo. Em seguida beijou Sir Galahad, pedindo-lhe que beijasse os outros, e convidou-os a cear. No final da refeição, a forma perfeita de um homem, com todos os sinais da paixão de Cristo, saiu do vaso sagrado, até mesmo das suas chagas escorria sangue. Meus cavalheiros e meus servos, meus filhos fiéis que atingistes a vida espiritual, não mais me esconderei de vós. Mostrarei alguns dos meus segredos e vos darei o alimento que tanto desejais. Filho, sabes o que tenho nas mãos? Só se me disseste, Senhor. É a vasilha em que comi o cordeiro na última ceia. Mas muito ainda podes ver na cidade de Sarras, o lugar sagrado. É para lá que deves ir, levando esse vaso que não mais deve permanecer aqui.
Tu partirás essa noite de navio, com Sir Percival e Sir Bort. Ninguém mais. 2 dentre vós morrerão a meu serviço. Um, porém, voltará a Camelot, para levar as notícias. Dizendo essas palavras, abençoou a todos e desapareceu. Galahad, Percival e Bors partiram do castelo naquela mesma noite, navegaram até a cidade de Sarras e logo ao desembarcar com a mesa pediram a um velho que os ajudasse a carregá-la. Como posso, senhor? Há mais de 10 anos que só ando de muleta. Não te incomodes. Basta mostrar sua boa vontade. O velho levantou-se e andou, como se houvesse rejuvenescido. Rapidamente esse fato foi divulgado por toda a região e atribuído aos poderes do Santo Graal, mas o soberano do lugar era um tirano e mandou prender Bors, Percival e Galahad. No fim de um ano o rei adoeceu. Sabendo que ia morrer, arrependeu-se do seu gesto mau, chamou os 3 cavaleiros e libertou-os e pediu-lhes perdão. Morto o rei sem deixar herdeiros, a população foi tomada de grande aflição, sem saber quem iria governá-los. No momento em que o conselho de nobres se reunia, ouviu-se uma voz que aconselhava. O mais jovem dos 3 cavaleiros estrangeiros devia ser escolhido como soberano. Assim, Galahad tornou-se o rei de Sarras. Um ano depois de ter sido escolhido rei, quando Sir Galahad preparava-se para rezar, encontrou diante da arca um homem ajoelhado, vestido como um bispo e cercado de anjos. Vem, Galahad, servo de Cristo. Agora é hora de ver o que tanto desejas. Galahad, tremendo, levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, se esta é a vossa vontade, eu não desejo mais viver. Sabes quem eu sou? Sou José de Arimateia. Nosso Senhor enviou-me a ti para guiar-te a ti, não a outro, porque te assemelhas a mim em 2 coisas. Foste capaz de ver as maravilhas de Santo Graal e és puro como eu. Ouvindo isso, Galahad dirigiu-se a Bors e a Percival, despedindo-se. Levai meus cumprimentos ao meu pai, Sir Lancelot, e quando virde, dizei-lhe para se lembrar que o mundo é ilusório. Depois, ajoelhou-se diante da arca e rezou. De repente, sua alma partiu para junto de Cristo, levada por uma multidão de anjos. Sir Percival resolveu retirar-se para viver como ermitão, morrendo um ano depois. Enquanto viveu, Sir Bors o acompanhou, e após a sua morte embarcou para Camelot, onde contou ao rei Arthur o que tinha acontecido nas aventuras do Santo Graal, e transmitiu a mensagem de Sir Galahad ao seu pai. Só quero juntar-me a meu filho na vida pura e verdadeira. Sir Lancelot, incapaz de manter sua promessa em relação à sua amada, cedeu aos apelos do coração. Para Sir Agravaine e Sir Mordred, era a oportunidade que esperavam, pois passaram a insinuar que o rei estava sendo traído e que era preciso alertá-lo. Propuseram um plano ao rei. Sir Mordred disse que o rei sairia para caçar, dizendo à rainha que não voltaria senão no dia seguinte. Ele e Sir Agravaine ficariam escondidos próximos aos aposentos da rainha, esperando por Sir Lancelot, para então desmascará-lo. O rei, não os levando a sério, concordou, embora a contragosto. Conforme o previsto, Lancelot foi surpreendido a caminho dos aposentos de Guinevere, mas reagiu e lutou bravamente. Matou Agravaine e Mordred, ferido, foi até o rei, a quem relatou o ocorrido. Como soberano, cabia-lhe fazer cumprir a lei, que vivia a morte na fogueira para o crime de adultério. Então mandou seus sobrinhos Gaheris e Galret escoltar Guinevere para a morte. Iremos, Senhor, porque é vossa ordem, mas contra a nossa vontade. Não levaremos armas, como símbolo da nossa missão. E retiraram-se chorando. Alguns cavaleiros, sabendo do ocorrido, foram avisar a Lancelot da decisão do rei. E no momento que Guinevere era levada para a morte, surgiu Lancelot salvando sua dama, e nessa luta acabou morrendo Gaheris e Galret, que não estavam armados. Sir Gawaine, ao ser informado da morte de seus irmãos, não só jurou que não daria descanso a Sir Lancelot, como também influenciou ao rei a não receber todas as missões de paz enviadas por Sir Lancelot. Após guerras, o rei Arthur e Sir Lancelot encontraram-se para firmar a paz. Lancelot declarou seu arrependimento e trouxe a rainha Guinevere para entregá-la ao rei. Com as palavras de Lancelot, o rei não conseguiu conter as lágrimas. Gawaine se aproximou.
Pode pedir perdão e até prometer penitência. Pode até amolecer o coração do rei e de todos os outros aqui, mas o meu continuará duro. A promessa feita pelo rei ao Papa, você sairá daqui vivo. Porém, devo lhe dar-lhe uma punição. Serás banido, pode ficar até 15 dias aqui, e então irei embora para sempre. As lágrimas marcaram o rosto de Lancelot, que se aproximou da rainha. Senhora, despeço-me de vós para sempre. Mas se um dia for desatacada por falsas línguas, mandai-me uma palavra, pois se algum cavaleiro não puder guerrear para libertar-vos, eu vos libertarei. Depois de beijar a mão da rainha, olhou em volta e gritou: Quero ver se alguém aqui é capaz de dizer que minha rainha não é fiel ao meu senhor e ao meu rei. Ninguém moveu. Lancelot uniu a mão direita da rainha à mão direita do rei e partiu. Arthur recebeu graves notícias da Inglaterra que o obrigaram a voltar para casa com toda a sua hoste. Enquanto ocupava o trono da Inglaterra, Sir Mordred forjou cartas que, supostamente vindas da França, noticiavam a morte do rei Arthur, e com isso Mordred foi coroado em Canterbury. E ao saber que rei Arthur estava voltando para a Inglaterra, preparou uma grande hoste, porém ninguém conseguiu impedir o desembarque do rei Arthur. Mordred covardemente recuou. Terminada a batalha, Gawain estava gravemente ferida e levaram-na à presença do rei. Meu tio, meu rei, pensei que é chegada a minha hora, e a culpa é minha. Como por castigo, foi atingido do local exato do meu ferimento que recebi de Sir Lancelot. Estou muito arrependida de ter-vos aconselhado a não firmar a paz com ele, pois bem sei que se ele estivesse conosco, essa guerra jamais aconteceria, pois ele é o cavaleiro mais temido. Tio, por favor, peça que me deem papel, pena e tinta para que eu possa escrever a Sir Lancelot. Gawain, muito fraco, apoiou-se no braço amigo e começou a escrever. Só então morreu em paz. Na última guerra, Arthur e seu exército foram contra Mordred e sua hoste. O rei, ao ver Mordred, gritou indo ao seu encontro: Traidor, é chegada a tua hora. Arthur atravessou o corpo de Mordred com a lança, matando-o, mas a espada do inimigo transpassara já o elmo e o crânio do rei, que caiu desmaiado. Sir Bedivere tentou desesperadamente levar Arthur até uma capela, mas Lucan não resistiu aos ferimentos e morreu na guerra. Ouvindo o pranto de Bedivere sobre o cadáver do irmão, Arthur abriu os olhos. Não há tempo para lamentações. A morte de Lucan me faz sofrer profundamente, mas minha hora também se aproxima. Bedivere, toma Excalibur, minha boa espada, leve-a e atira à água. Retorne e em seguida conte-me o que vistes. E assim o fez. No meio do caminho, lembrou-se que Excalibur era uma espada encantada. Então escondeu-a e voltou ao rei Arthur afirmando que jogara a espada. Então o rei ordenou que ele voltasse e fizesse como mandara. Mas uma vez ele a admirou e voltou a escondê-la. O que vistes? Somente a ondulação da água, meu senhor. Traidor, mentiroso, foste capaz de me trair 2 vezes. Logo tu que me parecia tão nobre me trairias. Volte depressa, pois tua demora põe em risco o meu destino. Desta vez Bedivere atirou-a na água e viu um braço subir na superfície. A mão apanhou Excalibur, brandiu-a 3 vezes no ar e depois se imergiu. Bedivere voltou e contou o que viu ao rei. Agora me ajuda a me levar até a praia. Uma barca aguardava-o com belas damas encapuzadas, vestidas de negro. À frente das damas estava a fada Morgana. Ao verem o rei naquele estado, puseram-se a chorar, e com o rei Arthur dentro a barca foi se afastando, e na praia Bedivere chorava. A notícia da morte do rei se espalhou, e algum tempo depois encontraram Lancelot morto. Sobre o túmulo onde supostamente foi enterrado, lê-se o epitáfio: Aqui jaz Arthur, rei que foi, rei que será.